A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês nesse café da manhã com Jesus e que eu venha compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Quero pedir primeiramente a você que se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que essa mensagem seja entregue a mais pessoas. Deixe o seu like agora para que você não venha esquecer. O que eu quero compartilhar com vocês hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, que fala a respeito de Samuel unge a Davi. E vai dizer assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso, me matará. E o Senhor disse: levante, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e o mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos, os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Então, porém, disse o Senhor também: não o escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas ele disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. A palavra vai nos dizer que Samuel vai ali para ungir Davi. Samuel não estava fazendo algo que, como Saul ainda era vivo, ele não poderia ir ungir outro rei, mas Deus ali dá uma estratégia para Samuel e Samuel fala que vai sacrificar, e realmente ele foi sacrificar. E ele usou essa estratégia dada pelo nosso Deus para poder ir até ali e ungir a Davi como rei, assim como Deus queria, porque Saul já não agradava mais a Deus, o Senhor já tinha o rejeitado. E Samuel vai ali ungir um dos filhos de Jessé. A palavra diz que o Senhor vê o que está dentro do nosso coração e não a aparência. Vemos isso através da palavra, quando Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse deve ser o ungido do Senhor, porque ele era de boa aparência, de estatura. Fisicamente, Eliabe tinha o porte daquilo que nós seres humanos estávamos chegando e olhamos e pensamos: esse aí deve ser escolhido, esse daí tem capacidade.
Mas diante desta palavra, de todos esses filhos de Jessé, que tinham aparência, tinham porte, mas não eram escolhidos por Deus. E nós vemos nesta palavra que o Senhor fala e mostra: eu não escolho por aparência, eu escolho pelo que eu sei o que é o coração, porque somente Deus sabe o que tem dentro do nosso coração, somente Deus vê todas as coisas. Mas Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas, como diz na palavra, cuidando das ovelhas, dos rebanhos de seu pai, né? E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência também. Mas era o mais jovem, era o improvável. Davi era o improvável da família, que até mesmo seu pai se esqueceu que tinha esse filho e nunca imaginou na cabeça de seu pai que ele poderia ser o escolhido por Deus, né? E diante desta palavra, estudando esta palavra, é uma palavra muito conhecida, é uma palavra que nós já escutamos muitas pregações diante desta palavra, mas é uma palavra que sempre fortalece os nossos corações e nos encoraja a entender que Deus não escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo que Ele sabe que nós temos dentro de nós, né? Muitas das vezes as pessoas não dão nada por nós ou por aquela pessoa que nós olhamos e não damos nada, mas Deus sabe do valor de cada um de nós, do valor das pessoas, e o Senhor conhece, e mesmo que ninguém se importe, mas Deus é aquele que vê todas as coisas, né? E não importa o lugar onde estamos, a circunstância que nos cerca, o Senhor está atento às nossas vidas, e ninguém via ou considerava Davi, nem seu pai acreditou que podia ser ele o ungido do Senhor, mas foi. Se as pessoas ao seu redor não o valorizam, acham que você não será nada, não se preocupe. Agrade a Deus, faça a sua vontade e se prepare para a aventura. Davi foi escolhido, foi ungido, mas passou pelo processo até um dia chegar ao reinado. Mas ele foi aquele que Deus escolheu, em que ninguém acreditava, mas Deus escolheu ele. E ele era um homem que agradava a Deus, um homem que fazia a vontade do Senhor. E viveu coisas grandiosas, chegou ao reinado. Que eu e você possamos entender que, mesmo que ninguém acredite naquilo que Deus colocou em nossos corações, mesmo que ninguém acredite no nosso chamado, mesmo que ninguém acredite naquilo que Deus tem comigo ou com você, mas creia, busque agradar ao Senhor, obedeça a sua voz, busque ouvir a voz do Senhor, porque aquilo que Deus tem comigo ou com você é particular, e Deus nos escolhe não pela aparência, mas porque Ele sabe que somos capazes de obedecer aquilo que Ele nos ordenar. Davi era um homem que obedecia à palavra do Senhor, era um homem temente, obediente. Seja obediente ao Senhor, né? E você irá viver grandes coisas com Deus. Tenha fé em Deus, não perca a sua fé. Davi, quando vai enfrentar aquele gigante, quando fala, Davi estava com a sua fé, com os seus olhos voltados para Deus. Ele não era pela sua capacidade, mas sim pelo Deus que ele servia e o Deus que estava andando com ele. Era esse Deus maravilhoso, grandioso, que com a força de Deus ele conseguiu derrotar aquele gigante. É pela força de Deus que nós vamos vencer todos os dias, se a gente continuar com os olhos firmados no Senhor. Ele é a nossa força, que nós possamos obedecer e viver grandes coisas com o Senhor, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém nos valorize, mas o Senhor é aquele que nunca esquece de um filho seu, e Ele escolhe, não pela aparência, mas sim porque Ele conhece o que tem dentro de nós. O Senhor conhece a gente mais do que a gente mesmo. O Senhor é perfeito, o Senhor é amoroso. Ele é um Pai que corrige, que ama e que sabe do nosso potencial, daquilo que podemos, daquilo que nós necessitamos. O Senhor conhece a gente mais do que a gente mesmo. Ontem eu assisti um filme em que nós vemos a fé de uma mãe, que fala, o filme fala o milagre da fé,
Se você puder, procure no YouTube para você poder assistir. É muito lindo, é um filme baseado em fatos reais. E lendo essa palavra, né, quando fala que ninguém acreditava em Davi, mas Deus sabia quem ele era, o filme se passa com a história de um menino que ele se afoga e que ali a vida dele ele fica lutando pela sua vida. E quando a sua mãe chega no hospital, né, ele está ali, já havia falecido, e ela ora ao Senhor, clama a Deus, e aquele menino ressuscita. E logo depois é uma batalha pela sua vida, pelos próximos dias. Mas em que em todo momento os médicos dizendo que não tinha mais jeito, que se ele mesmo sobrevivesse, a vida dele ele teria muitos danos, né, no seu cérebro, e que não saberia como ele viveria, como seria, que ele não passaria da noite. E diante desta palavra, e lembrando desse filme que eu assisti ontem, eu vejo o poder do nosso Deus, porque ninguém dava nada para aquele menino, todo mundo achando que ele ia morrer, ninguém acreditava. Da mesma forma na vida de Davi, ninguém acreditava, nem mesmo sua família esqueceu de Davi. Mas Deus é aquele que tinha grande propósito com a vida de Davi, como também tinha na vida desse rapaz. Deus é perfeito. E pela fé daquela mãe, diante daquele filme, que a única pessoa que nós víamos que tinha fé e batalhava, falando: meu filho vai viver, meu filho vai vencer, ele vai sair dessa. Diante da fé dessa mãe, aquele filho se recuperou e Deus mostrou o seu poder, a sua grandeza para todos, e todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Diante também desta palavra, em que depois também, anos depois de muito processo, Davi chegou ao reinado. E se cumpriu a palavra que Deus havia dito, que ele seria rei de Israel. E Davi foi rei, né? Mas não é fácil passar por esse processo, né? Deus dá a promessa, passar pelo processo até chegar àquilo que vai se cumprir. Mas creia, busque agradar a Deus, tenha fé em Deus, né? Porque a fé move montanhas, a fé move tudo, e acredite naquilo que Deus falou a você. Né? Se o Senhor te prometeu, Deus prometeu aqui que Davi seria rei, e Davi assim continuou sua vida no pasto, mas um homem temente, obedecendo ao Senhor no processo. Foram muitos anos até ele chegar, até se cumprir a promessa. Mas creia, tenha fé, né? Que sua fé hoje seja edificada, que mesmo que ninguém acredite, né? Mas continue você a acreditar, mesmo que seja um só a acreditar, mas acredite. Você e Deus é a maioria. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Seja um missionário, curta, compartilha, se inscreve no canal e juntos vamos semear a palavra de Deus. Se assim o meu Pai querido e amado assim permitir, amanhã eu volto para estar aqui junto com você, estudando a palavra do Senhor, meditando nesta palavra. Amém? Deus abençoe.